Muito bem, estamos aqui novamente para ministrar sobre o Evangelho de João. A minha intenção é gravar todo o Evangelho de João, porque só no capítulo 1 de João existe informação suficiente para salvar toda a humanidade. Só no capítulo 1. Então, imagine os 22 capítulos do Evangelho de João, quanta informação nós teremos. Então, perfeito para nós todos. E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, nesse trabalho, essa série que chama O Pregador. Eu e mais alguns irmãos da igreja estamos fazendo essa série. E você vai abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, e o verso 18 fala assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então nunca ninguém viu Deus, e Deus nunca foi visto por ninguém. Mas Jesus fez com que Deus fosse visto e conhecido. Quem olha para Jesus, quem conhece Jesus, conhece e vê Deus. Então Jesus é o que fez Deus ser conhecido. Jesus é a expressão máxima de Deus para a humanidade. E certa vez, João Batista estava batizando no Rio Jordão. E ele veio antes de Jesus para preparar o caminho, como você já ouviu nas mensagens anteriores. E então Jesus veio para ser batizado. E João Batista olhou para Jesus e ele disse assim: e no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista olhou para Jesus e ele disse assim, ele olhou, viu Jesus chegando e falou assim: aí pessoal, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta palavra foi muito enfática, essa palavra foi muito difícil, porque só Deus podia tirar pecado. Outra coisa, no templo também se fazia sacrifício para encobrir o pecado. E João fala, esse tira o pecado do mundo. Como se ele falasse, você não precisa mais ir no templo para ter perdão do seu pecado. Não precisa mais de sacerdote, não precisa de templo, não precisa mais de religião. Você só precisa de Jesus. Observe comigo. Ali no Jardim do Éden, naquela confusão que deu com a cobra, enganou Eva, e Eva comeu do fruto, e Adão comeu do fruto que a Eva deu, aquela confusão toda que toda criança sabe. Você vê que a mulher foi amaldiçoada, ela teve as suas dores de parto aumentadas, ela teve a sua dependência do homem, a serpente foi para o chão comer pó e rastejar, mas Adão não foi amaldiçoado, e a Bíblia fala perfeitamente assim, e disse Deus, porque o homem, Adão, foi feito à imagem de Deus, Deus não podia ou não queria amaldiçoar Adão, porque ele era a imagem do próprio Deus. Então o que Deus disse? Maldita seja a terra por causa de ti. Olha bem o negócio, maldita seja a terra por causa de ti. Então o pecado de Adão fez com que a terra fosse amaldiçoada, e Adão comeria dessa terra, até que para a terra ele voltasse. Todo o pecado que o homem cometia, ele ia para a terra. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Eles pegavam o animal, eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal, eles confessavam o pecado sobre aquele animal, o pecado da pessoa passava para o animal, o sacerdote degolava o animal. Por quê? Porque a vida da carne está no sangue, tirou o sangue, a carne morre. Então quando o sacerdote degolava o animal, o sangue ia para o chão. Então o pecado que estava no homem passava confessado sobre o animal, e como a vida do animal era o sangue derramado no chão, o pecado do homem continuava indo para o chão. Mas o pecado do homem não era perdoado, o pecado do homem era apenas encoberto, usando aquela expressão capar, apenas encoberto. Mas então, Deus dava uma cédula, um certificado, como se o homem pudesse continuar vivendo, mas a dívida permanecia. É como se Deus falasse, tudo bem, você pode continuar, está perdoado, você pode continuar vivendo a sua vida, mas, entenda bem, a dívida permanecia. Porém, com Jesus Cristo não. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio, ele tirou o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, Deus colocou a mão sobre Jesus, e ali todo o pecado da humanidade foi colocado sobre a pessoa de Jesus. No caso, não é o pecado, mas a culpa, porque ele levou a nossa culpa, toda a dívida. Está entendendo? Toda aquela dívida acumulada desde o tempo de Abel, onde o pecado era apenas encoberto, mas a dívida permanecia, toda aquela dívida foi colocada sobre ele. A sua dívida, a minha dívida, foi colocada sobre ele. O pecado é nosso, mas a dívida ele pagou a dívida por nós. Então naquele momento Deus pôs a mão sobre Jesus, e o pecado nosso colocado sobre ele. E Jesus, olhando para o Pai, falou: Pai, por que me desamparaste? Que Eli, Eli, lama sabachthani. Por quê? Porque o pecado estando em Jesus, Deus não podia compactuar com o pecado, houve uma separação ali, alguma coisa houve ali, nós não sabemos explicar corretamente, porque Deus não compactua com o pecado.
Então naquele momento ali, o pecado sobre Jesus, o seu sangue derramado foi para o chão. Foi para o chão. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, agora ele pegou a culpa e ele eliminou a culpa. Você continua pecando, eu continuo pecando. Eu sou o pecador, o maior de todos, talvez, porque eu tenho conhecimento da verdade. Nós continuamos pecando, mas a culpa, a dívida, o que tem que ser pago pelo pecado, ele já pagou na cruz do Calvário. Você me entendeu? Então você e eu servimos o quê? O Cordeiro de Deus, não mais que encobra o pecado, não mais que dá um jeitinho, mas que ele aboliu o pecado, ele tirou a dívida do pecado. Então o homem vai para o inferno, pastor? Vai, mas nunca mais por causa do pecado, porque o pecado não leva a pessoa para o inferno, porque no momento em que a pessoa confessar o seu pecado a Cristo, ele tem um perdão imediato. O tempo do perdão é o tempo do arrependimento. Então o pecado não leva ninguém para o inferno. O que leva a pessoa para o inferno? A incredulidade. Quando a pessoa ele não crê em Deus, ele não crê em Jesus, o seu pecado permanece. A incredulidade leva para o inferno. A apostasia leva para o inferno. O que é apostasia? A pessoa crer, saber, viver, experimentar, entender, conhecer e dizer deliberadamente: não quero mais. Isso aí é apostasia. E heresia? Olhar para a Bíblia, interpretar errado, e a sua interpretação é amenizar ou sufocar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então essa heresia, ele está com a Bíblia na mão e indo para o inferno. A heresia leva para o inferno, e o pecado contra o Espírito Santo também. Pecado contra o Espírito Santo, heresia, apostasia e incredulidade leva para o inferno. Pecado não, porque Jesus tirou o pecado do mundo. Que Deus te abençoe.